Galera, a Nvidia quebrou a cara e quebrou bonito. Ela foi tentar entrar no mercado de mineração de criptomoedas e na verdade ela já estava nesse mercado porque as pessoas usam justamente as placas dela para fazer a mineração. Só que ela quis construir uma placa que fosse adequada para mineração de criptomoedas. E o que aconteceu? Basicamente, ela teve uma projeção de lucro. Ela projetou que iria lucrar cerca de 400 milhões de dólares no período que estamos agora, nesse trimestre e tudo mais. E ela conseguiu lucrar apenas 100 milhões. Então, o que aconteceu exatamente? Bom, a gente tem que primeiro entender que o mercado da mineração das criptomoedas é um mercado assim de extrema insegurança. Por quê? Muitas vezes o cara ele compra a placa de vídeo, ele não sabe quanto tempo a placa de vídeo dele vai durar, ele tem que tentar adequar a placa dele e tentar ter o retorno referente ao investimento que ele fez naquela placa antes que a garantia acabe, porque se de repente o retorno for para depois disso, basicamente ele pode, a placa pode queimar logo depois e ele vai perder o dinheiro. A mineração das criptomoedas, pelo menos a mineração com o Proof of Work, né, que você precisa do cálculo matemático e o computador resolvendo esses cálculos, é algo que está com o tempo acabando. Isso porque isso demanda muito custo de energia elétrica e existe aquela pressão do pessoal ambiental para que isso não aconteça. Então, o Ethereum está migrando para o Ethereum 2.0 e muitos projetos estão começando a vir agora sem a mineração do Proof of Work, né? Vai ser tudo Proof of Stake ou ainda outras formas de resolver os cálculos matemáticos para que mais moedas sejam geradas ou as transações, enfim, possam ser processadas. Bom, e o que acontece é que muitas vezes o cara ele ainda fecha um mês positivo e a moeda desvaloriza. Pode acontecer o contrário também, mas é algo que sempre o cara ele tá correndo atrás. E eu já minerei criptomoedas, hoje eu não faço mais isso, mas cara, é o tempo todo você tendo que ajustar alguma coisinha, mexer em uma coisinha. Muitas vezes quem vai minerar, a pessoa ela tem ilusão, vou pôr a placa lá pra minerar e eu não vou nem pensar nisso, vou fazer outra coisa. Mas não, você fica o tempo todo olhando se aquilo tá bem, a temperatura e tudo mais, e se de repente a temperatura não tá boa, ou às vezes você descobre um outro overclock que serve para trazer mais eficiência, daí você vai ver algo de refrigeração, de energia elétrica aumenta o preço, você tem que fazer os cálculos de novo, e não é uma coisa tão simples, não é a coisa mais difícil do mundo, mas também não é tão simples, né? Isso demanda tempo, demanda dinheiro. E o que acontece é que a Nvidia falou assim, bom, se tem um monte de gente minerando criptomoeda, né? Então eu vou fazer uma placa que minera criptomoeda, que ela vai ser bloqueada ela não vai ser ideal para jogar videogame. Só que o que acontece? Qual que é o processo de mineração? O cara ele compra uma placa de vídeo para fazer mineração de criptomoedas e ele tem que ter o retorno dessa placa antes de vencer a garantia. Quando acaba a garantia, ou um pouco antes de acabar a garantia, ele vai lá, põe no Mercado Livre e vende essa placa para alguém que quer jogar videogame. Até porque minerador normalmente, não é sempre, mas normalmente não compra placa usada se ele não sabe a procedência. Justamente por conta disso, porque a mineração arrebenta com a placa, ela vai estar sendo usada ao seu limite, a probabilidade dessa placa ter algum tipo de defeito é sempre bem maior. Então a preferência de mineração é usar uma placa nova, tá? E quem vai usar justamente e quem vai fazer a mineração, se o cara pega uma placa para mineração e a mineração cai, né? Ou as possibilidades de lucros oriundas de mineração começam a se esvair. Por consequência, é muito arriscado você ter uma placa de mineração para minerar. É muito arriscado, porque que garantia você vai ter que você vai conseguir revender depois? Agora, se a sua placa ela serve para os gamers, então você talvez tenha algum lucro posteriormente. Tá certo? Então, galera, muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil e até mais.